Estamos iniciando pela TV Santa Maria, canal 19 da NET, mais um programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Odontologia Lauda, onde o implante se transforma em sorriso, e Goods e Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhes surpreender ainda mais. Pois começo o meu comentário de hoje dizendo que é notório para quem tem olhos para ver, perceber a popularização do Espiritismo entre todas as classes sociais da sociedade, o que faz, por via de consequência, que mais e mais pessoas procurem os centros espíritas, as casas espíritas, por vários motivos, mas por dois principalmente. Os espíritas para receber o passe e os não espíritas, que depois acabam se tornando espírita, vão às casas espíritas em busca de respostas que suas religiões muitas vezes não lhes dão. Mas esse é um outro assunto, talvez para uma próxima oportunidade, porque hoje eu vou falar sobre o passe espírita. Sim, o passe ministrado nas casas espíritas. E vou começar dizendo que o passe, em verdade, nada mais é do que a transmissão de uma certa quantidade de energia, também conhecida por fluidos espirituais, e que visam a reposição de energias que auxiliam no reequilíbrio físico e psíquico do ser humano. É importante lembrar que a técnica do passe pertence aos espíritos superiores, que qualificam e dirigem essas energias conforme a necessidade de cada paciente. Paciente, eu vou chamar a pessoa que vai receber o passe dessa forma, é aquele ou aquela que recebe o passe. Quanto ao médium aplicador, como o próprio nome está a defini-lo, é apenas um instrumento vivo e inteligente da ação espiritual, atuando apenas como um doador de fluidos, como se passa no caso de doação de sangue nos hospitais. Não é ele quem opera o tratamento, são os espíritos. Convém esclarecer também que, ao contrário do que muitos pensam, o passe não é exclusividade do espiritismo, pois o que na doutrina espírita é chamado de passe, em outras correntes religiosas, recebe outros nomes como bênção, benzedura, reiki, imposição das mãos e por aí afora. O que uma benzedeira faz quando benze alguém, nada mais é do que uma outra maneira de transmitir os fluidos e as boas energias emanadas do plano espiritual. Por sua vez, quando na missa o padre faz o que lá é conhecido por imposição das mãos, ele está, mesmo sem admitir, exercendo o papel de médium, pois que através dele a espiritualidade está transmitindo energias provindas do lado de lá para o lado de cá. Ou seja, espiritualidade e médiuns, espíritas ou não, independente da forma e da corrente religiosa, se unem para doar amor em forma de energia. Até porque os espíritos evoluídos não têm religião, pois já se conscientizaram que o que realmente interessa é praticar o bem, independente de rótulos religiosos, consciência essa da qual estamos ainda muito distante. Outro esclarecimento importante e que se faz necessário é informar que a prática do passe, seja nas casas espíritas ou fora delas, é apenas um recurso terapêutico
e não um recurso definitivo de cura, na medida em que se trata de um instrumento paliativo de melhora, o que significa dizer que o tratamento médico nunca, em hipótese nenhuma, deve ser abandonado ou mesmo relegado a um segundo plano. Já quanto à forma de aplicá-lo, oficialmente a doutrina espírita não prescreve nenhuma metodologia, devendo ser, isto sim, a mais simples possível, evitando-se fórmulas, exagero e gesticulações em torno do paciente. A propósito disso, José Herculano Pires, no seu livro Mediunidade, diz uma das maiores verdades a respeito do passe. Diz ele, abre aspas, o passe é tão simples que não se pode fazer nada mais além do que dá-lo, fecha aspas. Nunca devemos perder de vista que o passe é um instrumento de alívio e de refrigério para nós enquanto seres ainda muito atrasados na escala evolutiva. Exatamente por isso, não podemos jamais esquecer que se não iniciarmos a nossa correção na fonte do nosso mal-estar, exteriorizado através dos nossos defeitos, como a maledicência, a inveja, o orgulho e todos os outros males que nos impedem de acelerar o nosso progresso espiritual, o passe de pouco nos servirá pela simples razão de que ele é um medicamento poderoso que atua sobre o efeito e não sobre a causa, pois que a cura da causa dos nossos males depende exclusivamente de nós mesmos, na medida em que tentarmos trabalhar em nós mesmos a substituição dos nossos defeitos por virtudes. Em outras palavras, para que a pessoa possa melhorar, é necessário que busque constantemente a libertação de suas imperfeições, tanto no aspecto material quanto espiritual. Outra coisa importante a respeito do nosso assunto, do passe, é lembrar que aqueles que buscam a casa espírita apenas para receber o passe devem ser orientados sobre a necessidade do esclarecimento através das palestras esclarecedoras que antecedem o passe e de boas leituras também. Uma dúvida que muitas pessoas têm, inclusive espíritas, mais exatamente aqueles espíritas que, por um motivo ou por outro, não estudam para saber como as coisas funcionam, poderão se perguntar como as energias do passe, entre aspas, entram, ou seja, como são recebidas pelo paciente. É o seguinte, os fluidos, que são as energias liberadas pela espiritualidade, são, digamos assim, metabolizadas, são recebidas pelos centros de forças, ou centros vitais, ou ainda mais modernamente conhecidos como chakras, que se localizam no perispírito, que as distribui pelo organismo material, pelo corpo todo, enfim. Para quem não sabe, o perispírito, que eu falei agora há pouco, é, digamos assim, a roupagem do espírito. É o que envolve o espírito e lhe dá forma. O perispírito, tentando esmiuçar um pouco mais, é o órgão sensitivo do espírito e que por meio dele, do perispírito, o espírito percebe as coisas espirituais que escapam aos sentidos corpóreos. É importante dizer também a respeito do perispírito que ele é a forma pré-existente e sobrevivente do ser humano, mesmo depois da sua morte, bem entendido, a morte do corpo físico. Outra coisa também importante, o nosso corpo físico é uma
cópia do perispírito e não o contrário, o que quer dizer que é sobre ele, do perispírito, que se modela o envoltório carnal, ou seja, o corpo, esse que nós enxergamos. O perispírito é formado também de matéria, só que é uma matéria muito mais sutil que a matéria grosseira que nós conhecemos e que convivemos neste mundo material. Essa matéria é tão sutil que Kardec chamou de matéria quintessenciada, sendo o perispírito composto de natureza idêntica à dos fluidos espirituais que são transmitidos pelos espíritos no momento do passe. Ele, o nosso perispírito, recebendo esses fluidos que são recebidos, desculpe a redundância, no momento do passe, através do médium, os assimila com facilidade, tipo, digamos assim, uma esponja quando se satura de um líquido. Uma outra dúvida que você poderá ter é a seguinte: por que é necessário a presença do médium na transmissão do passe? Em outras palavras, por que os espíritos não dispensam os médiuns e fazem somente ele, os espíritos, a transmissão do passe? Por uma razão muito simples, ou seja, é que nós somos seres, enquanto encarnados, compostos por uma matéria muito grosseira e dependente, por isso mesmo, de fluidos materiais encontrados em nossos iguais, ou seja, encontrado nos médiuns. Traduzindo, vamos ver se eu consigo melhorar isso aí. A nossa animalidade orgânica requer fluidos grosseiros, encontrado aonde? No médium, ou seja, ainda somos excessivamente dependentes de fluidos bem materiais, os quais são encontrados, como eu disse, nos médiuns. E o que acontece com esses dois fluidos no momento do passe? Pois no momento do passe acontece uma simbiose, uma mistura entre os dois fluidos. Os liberados pelos espíritos e os liberados pelo médium. E essa mistura é o que o paciente recebe. Não sei se me fiz entender. Já que eu falei em médium, deixa eu explicar a importância dele não somente na aplicação do passe, mas em todas as outras manifestações espíritas. E para explicar isso, eu vou fazer uma analogia entre a figura de um piano e o pianista. O médium é o instrumento, ou seja, o médium é o piano. Você sabe que um piano afinado emite um som muito mais limpo, mais bonito, mas o mérito de toda a obra é do pianista, ou seja, do espírito. Um bom pianista pode tocar um lindo concerto, mesmo em um piano de má qualidade. Mas o mau pianista não vai fazer maravilhas, mesmo se servindo do melhor dos pianos. É assim que deve ser compreendida a importância do médium no intercâmbio entre os dois mundos. Ou seja, o médium é apenas um instrumento e deve ter a postura e a humildade para servir. Em outras palavras, o médium nada mais é do que um prestador de serviço, não devendo jamais pretender assumir a função do pianista e muito menos interferir na obra. E para finalizar as minhas considerações a respeito do médium, trago aqui um comentário do espírito Emmanuel, retirado do livro do mesmo nome, livro Emmanuel, e psicografado por Chico Xavier. Só uma particularidade, por favor, senhores e senhoras médiuns, esse comentário não é meu, e sim de Emmanuel. Diz ele o seguinte, abre aspas,
Os médiuns, em sua maioria, não são missionários. São almas que fracassaram desastradamente, que contrariaram sobremaneira o curso das leis divinas e que resgatam, sob o peso de severos compromissos e ilimitadas responsabilidades, passado obscuro e delituoso, e que regressam agora ao plano terrestre para se sacrificarem em favor do grande número de almas que se desviaram das sendas luminosas da caridade e da virtude. Fecha aspas. Bem, dito isso a respeito dos médiuns, agora vou me permitir tecer algumas considerações a respeito dos pacientes, para dizer que existem algumas condições que são indispensáveis para que o passe surta o melhor efeito. E para começar, é importante que entre os espíritos, o médium e o paciente se estabeleça uma relação de confiança mútua, favorecendo dessa forma uma sintonia vibracional harmoniosa, para que o beneficiário que está recebendo o passe colha maiores benefícios para o que ele foi ali buscar. É importante também ressaltar, também dizer, que a menor ou maior assimilação dos fluidos, das energias, varia de pessoa para pessoa, pois a falta de fé e a influência negativa de outros fatores de natureza física e mental que o paciente traz consigo podem influir de modo a impermeabilizá-lo, digamos assim, tornando-o refratário a qualquer tipo de ajuda. Por exemplo, quando a procura do passe é apenas por curiosidade, ou quando ele recebe o passe tentando provar para si mesmo ou para os outros de que o passe não é a solução para os seus problemas, ou ainda, também quando ele se nega a seguir o tratamento. Gente, o passe não é milagroso. A propósito do termo milagroso, aliás, uma pergunta que talvez você aí do outro lado da telinha esteja se fazendo, que é a seguinte: a imposição das mãos praticada pelo padre na Igreja Católica tem o mesmo valor, ou seja, surte o mesmo efeito do passe ministrado nas casas espíritas? Gente, os espíritos do bem, aqueles que sentem alegria e se comprazem em fazer o bem, eles não têm religião. O propósito deles é fazer o bem, independente da religião da pessoa necessitada, pela simples razão de que eles não praticam religião, e sim praticam religiosidade, que são duas coisas, aliás, bem diferentes. Aliás, como disse o meu amigo Cláudio Lena, que eu entrevistei aqui há bem pouco tempo atrás, a religião separa, a religiosidade une. Jesus, por exemplo, falou em religião. Jesus fundou alguma religião? Jesus foi praticante de alguma religião? Não, não e não. O que o mestre praticou foi religiosidade. E, para finalizar, um comentário a respeito das benzedeiras, aquelas benzedeiras que aliviam as dores e até mesmo curam. Elas também são médiuns? Pois a resposta é sim. Mesmo sem saber, elas são as intermediárias entre o plano espiritual e o plano material para ajudar e até mesmo curar. Só que, ao invés delas usarem as mãos para transmitir as energias oriundas do plano espiritual, elas usam, como é que eu vou dizer, um galinho verde ou carvão, por uma questão apenas de crença passada de geração em geração.
Para ser médium, não precisa ser espírita. Gente, eu teria muito mais coisa para falar sobre o passe, mas como o tempo de TV é controlado, por hoje era isso. Mas prometo que em outra ocasião vou voltar a falar sobre um assunto, trazendo mais, digamos assim, curiosidades sobre ele. E para finalizar, lembre-se que o que melhor o Espiritismo tem a oferecer é o esclarecimento do homem. O passe é apenas um complemento, pois se não atuarmos, como eu disse lá no início, na origem dos nossos males, ou seja, se não nos corrigirmos, o passe de nada adiantará. Pense nisso. Um abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau. Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorriso. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Goods e Cookie Casa Criativa. Agora juntos para lhe surpreender ainda mais.